E aí, meus colegas futeboleiros, tudo bem? Estamos de volta aqui depois de algum tempo, né? Finalmente a gente tem alguma partida relevante, né? Depois da data FIFA, em que nada aconteceu. Na verdade, o Brasil passou uma vergonhazinha, né? Mas voltar para falar sobre o principal jogo, né? A principal final dos estaduais, apesar de Atlético e América Mineiro ter sido um jogão também, em Minas Gerais, mas Flamengo e Fluminense é uma tradição gigante e já é uma final habitual, né, do campeonato estadual nas últimas temporadas. E o jogo, sem dúvida, o jogo mais relevante entre as finais, né? O fato é que o jogo já começou interessante a partir das escalações, né, que foram dadas. O Vitor Pereira começou o jogo. Cara, treinador às vezes precisaria parar um pouquinho e pensar na situação de emprego dele mesmo, né? Porque assim, o Vitor Pereira super pressionado, perdeu todos os títulos que disputou na temporada até aqui. O cara entra sem o Gabigol e sem o Everton Ribeiro num jogo decisivo contra o Fluminense, que é o principal rival do estado atualmente. E pelo fato dele entrar sem o Everton Ribeiro, ele perde totalmente o meio campo. Né? Sem o Gabigol, dificuldade para criar também jogadas no campo de ataque. O Flamengo conseguiu alguns contra-ataques só na primeira etapa. O Fluminense dominou a posse de bola, mandou no meio-campo. E aí você fica numa situação assim: qual é a justificativa para manter o técnico português no Flamengo? Né? Assim, o trabalho da direção do Flamengo é uma piada nesse começo de temporada. Né? Porque o que a gente viu no primeiro tempo foi em grande parte em virtude das escolhas do Vitor, de não colocar o Everton Ribeiro para jogar, e também pelo fato da lesão da Arrascaeta, né? A Arrascaeta faz uma falta danada, né? Um cara capaz de decidir o jogo sozinho, né? E o fato é que o Flamengo, tendo Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, três jogadores mais decisivos do futebol brasileiro, nenhum em campo, por motivos diferentes, né? Portanto, o primeiro tempo, quem jogou melhor foi o Fluminense. Né? Não vou dizer que amassou, massacrou, porque não teve as grandes chances na última terça do campo, né? Que também é tradicional do Fernando Diniz. Né? Tem muito mais posse de bola do que chances claras necessariamente de gol. Né? Ainda assim, o Fluminense foi quem buscou, quem tentou criar. O Flamengo conseguiu alguns contra-ataques, ameaçar um pouquinho o Fluminense na primeira etapa. Bom, pessoal, a segunda etapa começou de uma maneira totalmente. Acabou se desenhando de uma maneira diferente, né? Porque o Flamengo logo no comecinho fez o primeiro gol com o Ayrton Lucas, que juntamente do Pedro, eu acho, foram os melhores atletas do Flamengo no jogo todo, né? Uma grande jogada pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas aparecendo com uma bola longa do Santos, né? A jogada se desenha pela direita, o Pedro dá um toquezinho de calcanhar e a defesa do Fluminense colapsa para o meio. O Ayrton Lucas aparece pelo lado esquerdo livre, com uma chapada muito segura cruzada para vencer o Fábio e fazer 1-0. O jogo que no primeiro tempo o Fluminense foi melhor, teve a posse de bola, teve chances mais claras de gol, foi por água abaixo pela qualidade do time do Flamengo. E aí vale a reflexão, né? O Vitor Pereira merece crítica, sem dúvida, por não conseguir igualar o jogo no meio-campo, mas a bola longa funcionou no gol, tá? No segundo tempo, a bola longa do Santos pro ataque do Flamengo. Em seguida ao gol, a gente teve ali na metade da segunda etapa alterações, né? O Vitor Pereira, digamos assim, consertou o que ele tinha feito de errado. Né? Ele mudou de baseada, botou o Gabigol, botou o Felipe Luiz, botou o Everton Ribeiro. Nem sei se deu muito tempo disso de se desenvolver, tá? Mas a impressão que deu é que o time incorporou, melhorou para fazer o segundo gol logo em seguida, né? De novo Ayrton Lucas, cara, numa jogada individual, partindo para dentro da área e botando no pé do Pedro, né? Gabigol atraindo a marcação para o meio, Pedro aparecendo livre para finalizar. Vitor Pereira premiado, apesar da escalação ruim, na minha opinião, e do Fluminense ter sido melhor na primeira etapa. No segundo tempo, o Flamengo mete um gol logo de cara
equilibra as ações. O Fluminense ainda mantém o domínio da posse de bola, enquanto teve 11 contra 11, mas o Flamengo na efetividade da bola longa do Santos, de novo, né? E é muito interessante você ver a qualidade do elenco do Flamengo, consegue sozinha ganhar jogos, né? É impressionante. O Vitor notadamente não faz um bom trabalho no Flamengo. Só que os caras têm um nível tão alto, né? O Gabigol, Everton Ribeiro, Pedro, que joga uma barbaridade, consegue fazer um pivô, é o melhor centroavante do Brasil. E como esses caras conseguem superar, muitas vezes, a incapacidade do treinador. É interessante de observar isso, né? A minha expectativa é que pro segundo jogo esses caras entrem como titulares, tá? O Gabigol, Everton Ribeiro, pelo menos, tá? Talvez até mesmo Felipe Luiz. Acho que o time melhorou. E a partir do segundo gol, o jogo, de novo, não deu muito tempo de desenvolver entre o segundo gol e a expulsão do Samuel Xavier, né? Que ali de fato terminou o confronto nessa primeira parte, porque o Fluminense já tinha uma montanha para escalar, né? Perdendo de 2-0 e perde o Samuel Xavier numa entrada controversa, tá, gente? Na minha visão, era para cartão laranja, digamos assim, bem no limiar entre o amarelo e o vermelho, tá? O juiz acabou optando pelo vermelho. Nessa situação acabou prejudicando muito o Fluminense, que perdeu seu lateral direito. O Samuel Xavier não conseguiu fazer um bom papel na marcação, é verdade, nesse jogo, né? Porque o Ayrton Lucas foi o melhor jogador da partida. Mas é uma perda significativa para o segundo jogo. A minha impressão é a seguinte: o Fluminense, o Vitor Pereira meio que se armou para deixar a bola com o Fluminense mesmo. O que eu não sei até que ponto vai ser aceitável na temporada, porque não é o jeito que a torcida do Flamengo tá acostumada a ver o time jogar. Né? Eu acho que tem lugares em que é mais tolerável jogar desse jeito. No Flamengo, o Vitor vai ter que conseguir desenvolver uma maneira do time jogar com a bola, tá? Se impondo com a bola. Acabou funcionando as ligações diretas do Santos nessas duas oportunidades, mas a maior parte do tempo a bola ia do Santos direto para o jogador fluminense. Isso não é sustentável, tá? De novo, a qualidade individual do Flamengo é suficiente para ganhar jogos e ganhar jogos decisivos, tá? Mas no torneio de tiro longo como o Campeonato Brasileiro, não vai ser suficiente para brigar lá em cima. Para o jogo da volta, é inegável que a vantagem do Flamengo é muito grande, tá? Muito difícil do Fluminense se recuperar, mas pelo que jogou, pela qualidade do jogo do Fluminense, tá? É possível ganhar sim do Flamengo. A gente não viu uma grande diferença entre as equipes. Tive uma diferença de letalidade, capacidade decisiva dos jogadores do Flamengo. Mas o Fluminense não jogou mal para perder por 2-0. Na minha opinião, há chance, mas dificilmente para fazer o placar de 2, né? Se fosse 1-0, 2-1, ainda a gente poderia considerar. Não acho que está decidido, mas o favoritismo flamenguista é inegável para o jogo da volta. Vai ser um jogão, gente. Muito obrigado. No próximo grande evento esportivo a gente está de volta.